Pessoal, eu sou o Irã, estou aqui com o João Paulo do Campo Aberto, né, que foi presidente da BFPAR em 2016-2018 e hoje continua fazendo parte da diretoria da BFPAR e do BH Hockey Club. Prazer em receber, João. Ele tá no meu escritório, tá falando prazer. Ele veio pra cá, mas tudo bem. Prazer estar aqui, João. Prazer estar aqui. E hoje a gente vai bater um papo sobre falcoaria. Acho que ninguém mais adequado, mais certo para poder falar sobre isso que você. Você fala também sobre Street Fighter, Mortal Kombat e vários outros jogos. Também tem um vasto know-how também. Legal, Marco. Podemos até fazer um outro programa sobre isso, né? Podemos, assumindo a tempo. É o peso. Então tá. Para começar o assunto, o que é a falcoaria? Falcoaria é a arte, a ciência de você treinar uma ave de rapina para ser seu parceiro e realizar uma atividade de caça. Isso é o conceito de falcoaria. E aí eu posso falar que é arte porque exige uma sensibilidade, né, de quem está praticando. Sim. E eu também posso falar que é ciência porque tem um objeto de estudo, tem método, né, e tem várias metodologias que foram aplicadas ao longo de vários anos. E algumas deram certo, outras não, e a gente tem resultado com isso. Sim, eu costumo dizer que a falcoaria é uma espécie de sacerdócio misturado com paternidade. Eu acho que junta muito bem que é a dedicação que você tem com aquela atividade, né? E todos os cuidados que você tem com a ave, muito parecido com o que você tem com o filho, porque a ave ela pode vir ganhando vários anos de vida, de experiência, mas ela ainda assim tem que ter a mesma dedicação e cuidado que você teria para com o filho. Entendo. E como que surge a falcoaria, enquanto relação do homem com a ave, assim? Como que surgiu isso? Então, a cada ano que passa é encontrado novos indícios que a falcoaria é uma atividade muito antiga. A última que eu tive acesso é coisa de 8.000 anos. Não chega a ser tão antigo quanto a relação homem-cão, mas é algo muito antigo. Eu acredito que seja bem mais antigo que isso, mas não temos no momento nenhum estudo, nenhum fato comprovado. Mas eu particularmente eu acredito que tudo ocorreu à base de observação. O homem deve ter visto uma ave de rapina, seja ela qual for, caçando algum animal, e ele, em algum momento ele teve a ideia de criar essa parceria, né, vivendo em um momento onde era difícil, né, você ter acesso à alimentação, não era como hoje, não tinha McDonald's, essa coisa toda, então cria-se ali a parceria. E por que eu falo que é uma parceria? Porque ao mesmo tempo que o homem ele dá para a ave toda a proteção, todo o cuidado, né, todo o abrigo, ela fornece para ele a alimentação, né, e eles dividem isso. Por isso que eu falo que a falcoaria é uma parceria, né, entre homem e ave. Existe uma vantagem mútua para os dois ali. Sim, tem vantagem mútua. Se você parar para pensar, por exemplo, se você tem hoje um gavião, vamos dar um exemplo de um parabuto, que na natureza talvez ele viveria de 12 a 15 anos, ele com o falcoeiro, tendo todos os cuidados, ele pode atingir até 25 anos. Né? Então, quer dizer, é um benefício mútuo para ambos. Fora que em cativeiro ele é privado de uma certa liberdade, mas a gente tem que lembrar que a liberdade, a natureza também implica todos os riscos da natureza que o falcoeiro vai tentar eliminar ali da vida do falcão. Né? Sim, mas uma coisa que eu não gosto nem de usar essa palavra cativeiro, que dá sempre a impressão de ser um sequestro, né? Parece que está levando o bicho lá encapuzado e guardando ele. E na falcoaria a gente nem utiliza, né, esse termo de cativeiro, porque o animal de falcoaria ele fica alojado num puleiro onde ele está atrelado, né? Ele está ali apenas com algumas peças de couro, mantendo ali a segurança dele, como você mesmo falou. Da mesma maneira que você sai com um cachorro, você sai com uma focinheira, sai com ele com a coleira, a gente faz isso com os animais para poder manter um cuidado para ele, né? Para que ele não tome nenhuma atitude arriscada, por exemplo, sair do seu punho e pousar no poste, na rede elétrica, e nem possa vir atacar nenhum animal de terceiros. Então, essa palavra de cativeiro ela pode parecer uma coisa meio forte, então a gente não gosta nem de usar esse tipo de expressão, porque dá a entender que o animal é mantido cativo. E sendo que um animal de falcoaria ele passa boa parte do seu tempo voando, né, em vida livre, assim como um animal selvagem. Então, na falcoaria tende-se a ter o mesmo comportamento, tende a mesmo
o mesmo princípio de como se o animal tivesse em vida livre, inclusive na alimentação. A gente tenta fazer a alimentação mais próxima do que ele teria comendo em vida livre. Só que com um cuidado, um controle que não existe na vida livre, né? Sim, isso inclui que médico veterinário especializado, alimentação balanceada, né? Todos os cuidados que você possa imaginar, todos os custos para você poder manter esse animal em excelente estado, o falcoeiro ele se submete tranquilamente. Ele faz parte desse sacerdócio. E eu lembro que o Philip Glaser ele escreve no Falcon and Hawking que existem alguns relevos da Trácia, datados de 6.000 anos a.C., que mostram uma relação entre o homem e a ave de rapina, mas está longe de ser falcoaria ainda, né? O homem age levantando as presas, as aves de rapina não conta de abater tudo, de pegar tudo, mas acabam desnorteando e facilitando algumas coisas. Quando mais ou menos que a falcoaria, você acha que ela atingiu assim uma metodologia para se falar, não, aqui eu tenho já gente treinando? Eu acredito que o período áureo da falcoaria é a Idade Média, né? Na Europa ela atinge seu ápice, quando ela começa a tomar parte da nobreza, e ela fica mais refinada quando tem o contato do Oriente com o Ocidente, quando os mouros invadem a Península Ibérica. Ali eu acredito que começa a ter a perfeição da falcoaria, que entra a sensibilidade e a técnica ao mesmo tempo. Para mim é o período mais áureo que a gente tem da falcoaria. No caso seria até abaixo da Idade Média, né? Sim. Ali, antes da Reconquista, então, com essa formação dessa cultura moçárica, você tem duas práticas de falcoaria se encontrando, né? Sim, mas é sempre levar em consideração o seguinte: isso é o que a gente tem de maior acervo, mais fácil de a gente estar localizando, porque provavelmente a falcoaria no Oriente, China, Japão, Coreia devia estar tão desenvolvido até mais do que na própria Europa, só que você tinha uma barreira, né? Você não tinha tanto ocidental indo para o Oriente e trazendo esse tipo de informação, mas eu acredito que sim, que a falcoaria nos outros extremos do planeta estavam tão desenvolvidos quanto na Europa, mas que a gente tem conhecimento através de livros, de tratado, se dá na Idade Média. Existe um distanciamento histórico muito grande, né, do que é produzido enquanto cultura na China e nos grandes impérios do Oriente, né, e do que foi produzido na Europa, e a gente está muito mais próximo do que europeu aí. Mas a gente está falando o tempo todo de falcoaria, de ave de rapina. O que seriam essas aves de rapina? Quais são as aves de falcoaria? Olha, você tem já consagrado alguns animais que são utilizados na falcoaria mundialmente, né? Então, dentro desse grupo, a gente tem os gaviões, a gente tem os falcões, as águias e, em uma escala bem menor, alguns corujas, né? O que faz que um determinado lugar floresça com a utilização de um determinado tipo de ave? A abundância que tem naquele lugar, né? Então, por exemplo, por que no mundo árabe não se voa gaviões, não se voa águias? Porque não tem. Né? Afinal de contas, não teria como fazer isso. Hoje, né, que a gente tem aí com essa globalização, você tem pessoas voando animais de todos os lugares do mundo, fazendo exportação e importação. Mas o que garante que você vai praticar uma falcoaria de qualidade, que ela se torne algo próspero, são as condições climáticas, são as condições de relevo, os tipos de presa e o tipo de ave que você tem disponível para poder treinar. Então isso é o que vai determinar. Entendi. Você falou em uma menor proporção corujas. Por que não a menor proporção? Então, porque a maioria das corujas elas têm hábitos noturnos. E a graça da falcoaria, a beleza da falcoaria é você acompanhar o lance. E a grande maioria das corujas ela tem como se vamos dizer assim, o talento especial dela é a audição, né? Sendo que nas demais aves de rapina é a visão. E isso faz com que as corujas elas não sejam tão apreciadas, levando em consideração também que o treinamento de uma coruja ele é muito diferenciado do gavião, do falcão, de uma águia. Enquanto você tem idades certas para cada espécie, para cada propósito, as corujas, na grande maioria da literatura, fala que você tem que treinar elas desde filhote, para poder fazer o que a gente chama de imprint, né? Imprint parental. Então, o imprint seria como se um imprint total, né? Que ela tem ali durante todo o período o contato com o ser humano, então ela começa a achar tudo que está no meio dela em volta como se fosse algo natural para ela, né? Então as corujas elas acabam deixando de ser animais apreciados para a falcoaria, até mesmo por causa
da velocidade, né? Que a beleza do falcoaria, como eu havia falado, além de você ver o lance, tem a ver também com a velocidade com que isso ocorre. Isso acontece, né? Você pode pegar um falcão peregrino, pode chegar a 380 km por hora. Né? Uma coruja, na melhor forma dela, talvez ela não chegue a 60. E é um bicho que tem um cérebro que funciona diferente, dá mais trabalho. A coruja ela requer um conhecimento maior, uma técnica maior para você ter sucesso com um animal como esse. Entendi. Mas, assim, nós falamos da falcoaria na Idade Média, da Idade Antiga até a Idade Média, então ela caminhou, atravessou essas eras aí, né? E no Brasil, como é que a falcoaria chega? Porque a gente não tem uma Idade Média no Brasil. Não. Antes da gente pular aqui para o continente, a gente tem que entender o que faz com que a falcoaria ela diminua assim, a grande escala na Europa. A gente tem o surgimento de arma de fogo, que é muito mais fácil você ter uma arma de fogo, né, do que você treinar um falcão, treinar um gavião. Isso não se refere à subsistência. Então, ela fica basicamente restrita à nobreza. E aí o que acontece? Vira um esporte, né? Vira um esporte, né? E quando acontece a Revolução Francesa, que as cabeças começam a ser cortadas, a falcoaria era altamente ligada à nobreza. Então cria-se um certo conceito. Associação imediata, né? Tem falcão é nobre, corta a cabeça. Corta a cabeça. Se tem falcão, corta a cabeça, vamos ficar sem falcão. É melhor ficar sem falcão. Sim. Aí quando você vem falar de Brasil, quando a família portuguesa vem para cá, você vai saber melhor do que eu falar as datas. 1800. Existem alguns relatos de que tiveram alguns falcoeiros da corte vieram para cá, mas a gente não sabe dizer se vieram com mera questão de status ou se realmente a mesma era praticada amplamente. Sim, eu acredito que sim, numa menor escala, em algum momento no Brasil Império, a falcoaria, principalmente com tanto de imigrantes que vieram para o Brasil, é provável que sim. Eu acredito assim, no Brasil colônia, principalmente nesse momento da vinda da família real portuguesa, em 1808, havia muito para se organizar antes de se formar ali um arcabouço cultural, onde falar assim, não, vamos registrar tudo que está acontecendo. Sim. Então pode ter se perdido muita coisa. Claro. No Brasil Império isso já estava um pouco mais estabelecido. Tem os relatos lá de Dom Pedro II dizendo que foram importados falcões, né? Não de Dom Pedro II, mas durante o Segundo Império. Essas alfandegárias, né? E, então, pode ser, é possível que tenha... É possível. O problema também tem é que muito parte desse acervo cultural ele ainda não foi digitalizado. Então até está em algum porão, em algum lugar aí. Então, isso provavelmente foi utilizado na pesquisa de alguém, mas a gente não sabe. Então isso dificulta assim, extremamente essa questão. Tá, mas isso vem pro Brasil quando, então? Quando que eu vou ter falcoaria no Brasil? Olha, oficialmente, a gente pode se dizer que a falcoaria ela tem início em 97 com a formação da Associação Brasileira, né, da BFA, pelo Léo Foucault, o Jorge Lisboa e o Guilherme Queiroz. Mas antes disso já existiam pessoas praticando falcoaria no Brasil da maneira mais complicada, né, sem acesso nenhuma informações. Então, essas pessoas que foram pioneiras, tentativa e erro, né? Muita troca de correspondência, né? com falcoeiros estrangeiros, mas a gente considera mesmo a falcoaria, vamos dizer assim, em 97, quando é fundada a BFPA, e quando se dá início aos primeiros criadores, né? Sem criador fica muito complicado você ter a proliferação da falcoaria. Pelo menos dentro da legislação brasileira não tem como o sujeito fazer como faz em Portugal, de ter uma ave de passagem. Sim, não. No Brasil a gente não tem essa situação onde você pode, em muitos países, a legislação contempla você capturar animais, determinadas espécies, determinados períodos, ficarem com eles durante um período estabelecido e fazer a soltura. Né? Inclusive isso é muito, muito válido salientar por que é feito isso, por que isso é aprovado. Você tem que entender que de 5 filhotes, 2 sobrevivem. Quando é feita essa captura, você treina aquele jovem, você ensina ele, você cuida dele e você garante que aquela espécie ela vai proliferar. Porque é um animal que aprendeu a caçar, que são os primeiros anos que são os mais difíceis, depois ele é solto na natureza. Então você aumenta a chance. Você aumenta a chance, muito mesmo. Aumenta a chance. Em Portugal isso funcionou muito bem com a introdução de peregrinos, né? Também,
mas aonde se pode dizer que o maior sucesso mesmo foi nos Estados Unidos com o Fundo Peregrino, né? Que inclusive o fundador dele veio a falecer recentemente, o Sr. Cat. Mas foi um dos lugares assim, onde teve o maior destaque, foi brilhante o que foi feito lá. Vamos dizer que a população está praticamente zero, né? Hoje a população dos Estados Unidos de Falcão Peregrino é uma das maiores que tem no planeta. E ainda assim em equilíbrio ecológico, é o mais importante de se falar, né? Sim, sim. Não é simplesmente porque você tem um fortalecimento dessa população que ela vai desequilibrar o meio ambiente. É muito provável, o que acontece? Se você disser um número muito grande de predadores num lugar, chega um determinado momento que entra em colapso. As presas reduzem, a população do predador também vai cair e vai voltar ao equilíbrio. Né? Você não tem como falar vários animais, vários predadores, vários falcões ali vão destruir aquela população. Não funciona assim. Não funciona assim. Então, aqui no Brasil a gente tem a BFPA desde 97. Sim, desde 97. Que tem programas de acompanhamento de nossos falcoeiros. Tem. Hoje a BFPA ela contempla os associados com um acervo muito grande de DVDs, de livros, de tutores também. A pessoa que tem interesse ela pode entrar na associação. Se tiver um tutor próximo, né, esteja disponível, ele vai sim estar tutoriando essa pessoa, ensinando ela que é um melhor caminho, vamos dizer assim, do que você tentar começar a fazer algo da sua cabeça. E tem associados no Brasil inteiro, né? Tem. Hoje, se eu não me engano, acho que tem 145 associados. Praticamente em todo o Brasil tem associados. Fora as associações e clubes regionais. Você tem a NF, né, que dá um apoio para o falcoeiro do Nordeste. Você tem aqui em Minas Gerais o BH Hawking Club, que também é parceiro da BFPA. São instituições que andam lado a lado com a BFPA e trabalham junto nos projetos também de conservação e nos projetos de reabilitação, né, que é uma das bandeiras que a BFPA tem, que são animais que chegam para os órgãos ambientais, sejam eles frutos de maus tratos ou tráfico. Então ele vem para a mão de um falcoeiro com autorização prévia, a gente vai feito um trabalho para que esse animal possa se capacitar e ser feita a soltura dele no momento oportuno. Reintroduzido ao meio. Sim, reintroduzido. Principalmente, né, é sempre feito na área onde ocorreu esse animal, para que a população não possa sofrer nenhum tipo de problema. Retornando um equilíbrio. Assim, né? Mas me fala mais sobre o BH Hawking Club. Você falou das associações regionais, falou do BH Hawking Club aqui em Minas. Qual que é a história desse clube? Como é que ele surgiu? Então, o BH Hawking Club surge em 2011. 4 pessoas. No início, a única ideia era se juntar pessoas para poder ir no campo com uma maior frequência. E hoje já é um clube com um número bem grande de membros. Né? Antes ele era exclusivo para sócios associados de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje tem associado Rio, São Paulo, em outros estados também. É um clube que tem como base os pilares dele: paciência, dedicação e humildade. Estava esquecendo o Léo do grupo. Entendeu? É um clube de amigos, tá? Resumindo, é um clube de amigos, é um clube que a gente preza ir pro campo, é um clube de família, que o menor dos nossos interesses é competir. A gente gosta de estar com os amigos, estar em campo, fazer nosso churrasco, produzir nossa cerveja, fumar nosso cigarro de palha e ficar tranquilo. Então é um clube bem familiar, é bem parecido com os clubes lá fora. E dentro da falcoaria, né, compartilhar os conhecimentos. Sim, troca de experiência, né? A gente está sempre aprendendo. Dentro do BH Hawking, eu falo que não tem como ter um tutor só, porque todo mundo acaba te ensinando. Todo mundo. Uma simples conversa de boteco, você está com os pessoal do BH Hawking, você aprende alguma coisa. Nem que seja uma coisa errada, você vai aprender. Você vai aprender, né? E voltando ao assunto da questão de criadores, né, que a gente havia comentado aqui, é uma situação complicada que hoje a gente vive, não só criadores de falcão uniforme, porque praticamente há 10 anos o órgão responsável pelo IBAMA, ele teve uma ideia que ele ia fazer uma lista, chamada lista PET, que em 3 meses ou menos ele ia divulgar uma lista dos animais que poderiam ser reproduzidos, dentre eles de rapina e vários outros. Só que esse processo está demorando até hoje. São mais de 10 anos que não pode ter nenhum criador de animal silvestre no Brasil. E o que isso acontece? Quando você coloca uma determinação dessa, você favorece o tráfico, né? Favorece o tráfico de animais, que, se eu não me engano, é o segundo maior tráfico do Brasil, só perde para a droga. Você está tirando a oportunidade de ter banco genético,
aquele banco genético. Imagina que você mora em um determinado bairro, nesse bairro você tem uma espécie de gavião. Esse bairro é todo arborizado, e de repente resolvem... A prefeitura resolve cortar tudo. Consegue cortar tudo, você acabou com aquele falcão, com aquele gavião que vivia naquele lugar, e o único lugar que você tinha um banco genético, pessoas que sabiam manejar, era num criador. Né? Então hoje você tem vários animais da nossa fauna brasileira que tem especialistas fora do Brasil. Tem animais que estão fora do Brasil, você tem ararinha azul, tem vários, voltando para aves de rapina, tem vários animais, aves de rapina no Brasil que são voadas lá fora e nós aqui não temos contato porque nós não podemos ter novos criadores. Né? A BFPará tem uma luta muito grande, já tem feito várias incursões, participado de várias reuniões em Brasília, tem gasto muito dinheiro para poder assegurar que os criadores que já existem continuem reproduzindo e que novos criadores também possam estar surgindo e dar continuidade na falcoaria do Brasil. Certo. Então, acho que é isso pelo nosso primeiro papo. Ok. Você se inscreve aqui, ali, aqui. Eu não sei colocar o link. Se você quiser, você se inscreve aí. Se inscreve aí no Campo Aberto. Campo Aberto, tá? O Campo Aberto tem um grupo no WhatsApp também. Beleza? Se você tiver interesse, está aprendendo, você vai lá, vou deixar o número do WhatsApp lá. E é isso. E é isso aí. Bom, palavrão, galera. Você também? E aí, não falamos palavrão, não bebemos, porque as pessoas reclamam que nossos vídeos reclamam, entendeu? Isso aqui não é uma igreja, ainda.